Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Estou continuando a leitura do livro Coroa da Santidade, o presente e toda a história do mundo. Portanto, minha filha, se você permanecer atenta a viver sempre na minha vontade, confiar-lhe-ei todos os segredos da história da criação. 6.000 anos atrás, um homem comeu uma fruta. Os milênios que se seguiram foram, em grande parte, a história das consequências dessa decisão. Aqui desejo resumir a essência e o significado do que preenche milhões de páginas de livros de história em todo o mundo. Ao ler isso, você realmente terá mais sabedoria sobre todo o ponto da história do que a maioria dos historiadores do mundo inteiro. Hoje parece que poucos historiadores entendem o verdadeiro formato da história, mesmo que eles conheçam muitos detalhes sobre o assunto, como um psicólogo ateu que conhece muitos fatos sobre o comportamento humano, mas não sabe o que nos torna humanos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, o primeiro verso da Sagrada Escritura. O universo antecede o homem cronologicamente, mas ocupa um segundo lugar baixo em ordem de importância. Sobre isso, Jesus diz a Luísa: o propósito da criação era o homem, mas eu criei o homem como primeiro. Se eu tivesse feito isso, mas não criei o homem como primeiro. Se eu tivesse feito isso, não teria sido ordenado. Sim, todas as coisas foram criadas para o homem. Todos devemos, portanto, ser descaradamente antropocêntricos ao considerar a criação. Jesus coloca ainda mais claramente em outro lugar dizendo: tudo foi feito para o homem. Então, para o que a criação do homem foi direcionada em relação às coisas materiais? A criação foi feita para o homem. Nele, ele deveria ser o dom da santidade nova e divina. Ser o centro, o rei de todas as coisas criadas. Eu li em cima aqui. Então, o homem teria que ser o rei de todas as coisas criadas, pois todas as coisas foram criadas para o homem. Deus criou a criação para o homem, Deus fez o homem para ser o rei de toda a criação. E isso, de fato, Adão era. Vamos agora considerar seu estado glorioso. A glória original. O estado de prelapsariano, isto é, antes da queda. Adão é principalmente de especulação entre os teólogos da igreja, pois a própria escritura fornece relativamente poucos detalhes. Não obstante o claro consenso entre todos os padres da igreja e os santos, é certamente que antes da queda, Adão e Eva desfrutavam de um estado de incrível glória. Tanto que hoje, em nosso estado de lamentação, dificilmente o podemos compreender, apesar das graças a que agora temos acesso graças à redenção. O Catecismo da Igreja Católica ensina que Adão e Eva compartilharam na vida divina e que, pelo esplendor desta graça, todas as dimensões da vida do homem foram confirmadas. O termo não é acidental. Jesus diz a Luísa que isso não era meramente simbólico, mas que a graça neles era tão grande que eles estavam literalmente vestidos de luz. Jesus diz a Luísa: agora você deve saber que Adão possuía tanta santidade quando foi criado por Deus, e seus atos, mesmo os menores, tinham tanto valor que nenhum santo, antes ou depois da minha vinda à terra, pode ser comparado à sua santidade. E todos os seus atos juntos não atingem o valor de um único ato de Adão, porque na minha vontade divina ele possuía a plenitude da santidade, a totalidade de todos os bens divinos. Antes de pecar, Adão possuía em sua alma a vida completa da minha vontade divina. Pode-se dizer que estava cheio até a borda, na medida, transbordando do lado de fora. Assim, em virtude da minha vontade, o humano transfundiu luz para fora e emitiu as fragrâncias de seu Criador. Fragrâncias de beleza, de santidade, de saúde total. Fragrâncias de pureza, de força que saíam de dentro de sua vontade, como muitas nuvens luminosas. E o corpo ficou tão embelezado com essas exalações que foi uma delícia vê-lo bonito, vigoroso, luminoso, muito saudável, com uma graça arrebatadora.
Obviamente, Adão e Eva desfrutaram de completa felicidade no paraíso terrestre que era o Jardim do Éden. Mas como Jesus revela a Luísa, o mais importante era a santidade deles, porque eles foram criados diretamente por um ato deliberado de Deus. A justiça exigiu que ele os criasse com todas as perfeições devidas à natureza do homem, que ele os criou verdadeiramente semelhantes a ele mesmo. Ele fez isso dando-lhes o dom de viver na vontade divina. A vontade divina foi imediatamente colocada dentro da vontade humana de Adão desde o momento de sua criação. Portanto, Adão deu a Deus perfeita glória. E a primeira coisa que Adão fez, que ele foi criado, foi dizer: eu te amo, meu Deus, meu Pai, o autor da minha vida. Jesus diz a Luísa que ele fez a criação física para abrigar o homem, mas ele fez a alma do homem para abrigar Deus. Isso era tão profundamente verdadeiro que a vontade divina era o próprio princípio da vida e ação de Adão. Jesus diz a Luísa: quando Deus criou Adão, ele possuía tanta santidade que o menor dos seus atos tinha tanto valor que nenhuma santidade de qualquer santo antes ou depois da minha vinda à terra pode ser comparada à sua santidade. Pois em minha divina vontade, Adão possuía a plenitude da santidade e a totalidade de todas as bênçãos divinas. E você sabe o que a plenitude significa? Significa estar cheio até a borda, a ponto de transbordar de luz, santidade, amor e todas as qualidades divinas, através das quais ele foi capaz de encher o céu e a terra, sobre os quais exerceu domínio e através dos quais estendeu seu reino. Pois pelo poder da minha vontade, dentro do qual todos esses atos podem ser encontrados, Adão foi capaz de me dar a plenitude da totalidade de todos os bens, enquanto fora da minha vontade tais atos não existem. Assim, Adão possuía todas as riquezas e atos de valor infinito que minha eterna vontade comunicada a ele antes da divindade. No caso de Adão, essa graça significava todo o conhecimento infundido. O que os outros aprendem com tantos esforços, ele possuía como um presente de uma maneira surpreendente. Então, ele possuía o conhecimento de todas as coisas desta terra, ele possuía a ciência de todas as plantas, de todas as ervas e da virtude que cada uma delas continha. Ele possuía a ciência de todas as espécies de animais e de como deveria usá-las. Ele possuía a ciência da música, do canto, da escrita, da medicina, em suma, de tudo. E se as gerações possuíam cada uma em sua ciência especial, Adão possuía todas elas. Cada sentido foi uma comunicação que eu deixei entre eu e ela. O pensamento dela era uma comunicação entre a minha inteligência e a dela. O olho dela era a comunicação entre a luz dela e a minha. O seu discurso era um canal de comunicação entre o Fiat e o meu. O trabalho existia, mas não era pelo suor da nossa testa, pois isso é resultado da queda. Jesus descreve a Luísa como era o trabalho antes daquele momento abismal. De fato, onde quer que em minha vontade reine, todas as coisas, mesmo as mais pequenas e naturais, se convertem em deleite para mim e para a criatura, porque são o efeito de uma vontade divina reinando nela, que não pode emitir de si mesma uma sombra de infelicidade. Mas ainda você deve saber que na criação, o nosso Supremo Fiat estabeleceu todos os atos humanos, investindo-os de deleite, alegria e felicidade. Portanto, o trabalho em si não deveria ser um fardo para o homem, nem lhe daria uma sombra de cansaço, porque, por possuir minha vontade, ele possui a força que nunca se cansa e nunca falha. Mas todos devem ser julgados. Nenhuma criatura com livre-arbítrio está isenta de um teste antes da eterna e absoluta confirmação na graça. Seria uma blasfêmia acusar Deus de testar tanto Adão e Eva sem que sua vontade fosse que eles passassem no teste. De fato, era isso que Deus desejava, embora, é claro, em seu onisciente. Ele estivesse ciente de que eles não passariam de fato e sabia exatamente o que fazer se passassem. Jesus diz a Luísa: minha filha, de fato, não há certeza sem um teste. E quando a alma passa no teste, ela recebe a confirmação dos meus desígnios e tudo o que é necessário para ela e convém a ela para realizar o estado para o qual foi chamada por mim. É por isso que eu queria testar Adão, para confirmar seu estado feliz e seu direito de reinado sobre toda a criação.
E como ele não foi fiel no teste, pela justiça, ele não pôde receber a confirmação dos bens que seu Criador queria lhe dar. De fato, através do teste, o homem adquire o selo da fidelidade, que lhe dá o direito de receber os bens que Deus havia estabelecido para lhe dar o estado em que sua alma havia sido chamada por ele. Por se dizer, quem não é testado não tem valor, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem diante de si mesmo, principalmente. Deus não pode confiar em um homem sem uma prova, e o próprio homem não sabe que força possui. Se Adão tivesse passado no teste, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas em seu estado de felicidade e de realeza. Do mesmo modo, eu mesmo, amando esses filhos da minha divina vontade, com um amor todo especial, queria passar pelo teste também para que todos eles passassem na minha humanidade, reservando para eles o único teste de nunca deixá-los fazer sua vontade, mas única e sempre a minha vontade, de modo a reconfirmar para eles todos os bens necessários para viver no reino do meu divino Fiat. Com isso, fechei todas as portas de saída para eles. Eu os ungi com uma força invencível, de maneira que nada mais possa entrar nas cercas tão altas do meu reino. De fato, quando eu ordeno que algo não deva ser feito, deixo uma porta pela qual a vontade humana pode sair. É uma ocasião que a criatura sempre tem, pela qual ela pode sair da minha vontade. Mas quando digo, daqui não há saída, todas as portas permanecem fechadas, a fraqueza é fortalecida e a única coisa que lhe resta é a decisão de entrar e nunca mais sair, ou não entrar. Portanto, para viver no reino da minha vontade, haverá apenas a decisão, e a decisão levará ao ato realizado. Uau! Já pensou? Você entra e não sai mais. Você tem desejo de entrar na divina vontade? Você entra e você não sai mais. Você acha que você sai quando você faz algum pecado, quando você ainda percebe alguma fraqueza. Não sai mais. Quando você está descobrindo fraquezas em você, é porque você está na divina vontade, é claro. É Ele agindo, é Ele mostrando as suas fraquezas. Então, quanto mais você se sente aniquilado, é Ele reinando em você. Uau! 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 Se Adão não tivesse pecado, a palavra eterna, que é a própria vontade do Pai Celestial, viria sobre a terra gloriosa, triunfante e dominadora, acompanhado visivelmente por seu exército angelical, que todos deveriam ver, e com o esplendor de sua glória, ele deveria encantar a todos e atrair todos a si com sua beleza. Coroado como rei com um cetro de comando, de modo a ser rei e chefe da família humana, de tal maneira para dar às criaturas a grande honra de poder dizer: temos um rei que é homem e Deus. Mas ainda, como seu Jesus não estava vindo do céu para encontrar um homem enfermo, porque se ele não tivesse se retirado da minha vontade divina, nenhuma doença, nem da alma, nem do corpo existiria. De fato, foi a vontade humana que quase afogou a pobre criatura com dores. O Fiat divino era intocável por qualquer dor. Assim como o homem, portanto, eu deveria encontrar o homem feliz, santo, com a plenitude dos bens com os quais eu havia criado. Mas porque ele queria fazer sua vontade, ele mudou o nosso destino. E como foi decretado que eu desceria à terra, e como a divindade decreta, ninguém pode movê-lo. Eu apenas mudei a maneira e a aparência, mas desci, embora sobre as mais humildes aparências, pobre, sem aparato de glória, sofrendo e chorando e carregado com todas as misérias e dores do homem. A vontade humana me fez encontrar o homem feliz, cego, surdo e mudo, cheio de todas as misérias, e eu, para curá-lo, devia levá-lo sobre mim, e para não causar medo neles, eu deveria me mostrar como um deles, tornar-se irmão deles e dar-lhes os remédios e remédios necessários. Assim, a vontade humana tem o poder de tornar o homem feliz ou infeliz, santo ou pecador, saudável ou doente. Felizmente, não precisamos perder tempo lamentando que Adão tenha falhado no teste. Por mais glorioso que tivesse sido se ele passasse, devemos lembrar que Deus, em sua infinita bondade e perfeita onipotência, nunca permite um mal a menos que ele saiba que trará um maior bem disso. Devemos também lembrar-nos da feliz culpa, a falha feliz, da qual cantamos no exulte da Páscoa, e na qual lembramos que, em certo sentido, a falha de Adão era feliz,
pois agora Deus está em movimento para aprovar maior plano do que teria se Adão tivesse passado no teste. Mas antes, se considerarmos esse plano, precisamos primeiro entender sobre a trágica queda em si. Queda. Há 4.000 anos antes de Cristo. Por que Adão pecou? A resposta é simples, e Jesus a revela a Luísa. Você quer saber por que Adão pecou? Porque ele esqueceu que eu o amava, e ele esqueceu de me amar. Então o amor cessou primeiro e depois o pecado começou. E como ele deixou de amar a Deus, o verdadeiro amor em si mesmo também cessou. É por isso que, vindo à Terra, o que eu dei mais importância foi que eles se amassem, como eram amados por mim, a fim de lhes dar o meu primeiro amor. Deixar o amor da Santíssima Trindade parar sobre a terra. Nunca se esqueça que eu te amo muito, para nunca esquecer de me amar. Dessa forma, você permanecerá na ordem e não temerá nada. Assim, podemos ver que a semente da queda talvez possa ser encontrada na memória, esquecendo as obras de Deus, pois esse esquecimento negligencia a advertência das Escrituras. Não esqueça as obras do Senhor. Salmo 78. E quantas vezes, mesmo agora, pecamos porque nos permitimos esquecer? Mas esse esquecimento do amor de Deus teve consequências desastrosas. Jesus explica isso em uma revelação a Luísa, dizendo: minha filha, terrível de fato foi o momento da queda de Adão. Como ele rejeitou nossa vontade divina para fazer a sua própria. Nosso Fiat estava se retirando dos céus, do sol e de toda a criação para reduzi-la a nada. Se a palavra eterna não oferecesse seus méritos previstos para o futuro Redentor, pois ele os ofereceu para preservar a Virgem Imaculada do pecado original, tudo teria arruinado, os céus, o sol, teria se retirado para a nossa fonte. E quando nossa vontade divina se retira, todas as coisas criadas também perdem a vida. Mas a palavra encarnada prevista se apresentou diante da divindade, e tornando presentes todos os seus méritos previstos, todas as coisas permaneceram em seu lugar. E meu Fiat continuou seu trabalho de criação e preservação, esperando a minha humanidade, para que ela fosse legítima, presente que eu merecia tanto que a promessa solene foi dada ao homem após sua queda, que o futuro Redentor desceria para salvá-lo, para que ele orasse e as dispusesse a recebê-lo. Se não fosse pela minha humanidade, tudo estava perdido para o homem. Portanto, não fazer minha vontade divina encerra todos os males, e deve perder todos os direitos do céu e da terra. Ao fazê-lo, encerra também todos os bens e adquire todos os direitos humanos e divinos. Então, um dos canais, no canal que eu tinha, que eu apaguei, Jesus tinha me dado um entendimento uma vez, que eu falava muito para as pessoas, né? Que Deus, ele tinha feito a terra e que ele que mantinha a terra aqui, enquanto ele estava aqui. Né, que era ele que estava mantendo todas as coisas no lugar, acontecendo. E que o homem, querendo reinar sobre si mesmo, né, o homem desejando reinar sobre si mesmo, ele estava desejando viver sendo rei de si próprio. E para poder ter esse direito nas coisas, né, que Deus deu, era Deus que tinha que reinar. Então, que Jesus, ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei, né? E que nós deveríamos colocar ele no centro, né, do reinado, sendo, né, essa divina vontade, a vontade de Jesus, reinando. E o homem, ao pecar, ele quis reinar sobre si mesmo. E à medida que ele quer fazer isso, Deus, na sua infinita bondade, deixou o homem reinando sozinho. E deixou o demônio reinando aqui também, né? Mas ele deixou, né, e permitiu que Jesus viesse e reinasse também na cruz, né, no seu trono, que é a cruz, e pedisse para que todos colocassem ele como seu rei, né, renunciando a si mesmo e tomando a cruz e seguindo Jesus. Esse é o reinado de Jesus em cada alma. E eu tinha feito muito perfeito, sabe, a colocação dessa colocação. E que o homem foi vivendo, né, sozinho, reinando por si mesmo. E quem quer reinar por si mesmo, né,
Deus está definindo quem vai ficar. E Deus decidiu, né, que no momento ele vai se retirar da terra, né? Ele iria se retirar da terra e iria deixar a terra aos cuidados do ser humano, né, desses que ficassem sem o reinado dele. Mas ele levaria tudo, né? Na hora que ele viesse buscar no juízo final as almas, né, ele iria levar tudo que é dele. Então ele iria levar todos os seus filhos, todos os seus súditos, iria levar toda a natureza, toda a vida da terra até o ar. E a terra ia ficar sem nada. E os demônios, né, esses homens que reinavam por si próprios, iriam ficar nessa terra, não iam ser levados, mas iam ficar sem ar para respirar, iam ficar sem natureza e não iam poder fazer nada, porque Deus retirando tudo, iam ficar sem nada, numa terra seca e vazia, nem ar tinha, e iriam morrer por toda a eternidade, né? Então, Jesus me deu essa visão naquela vez, eu coloquei eu fiz muitas coisas maravilhosas naquele canal, muitas coisas, mas só que como eu fiquei me sentindo culpada, com aquele sentimento de dor, de pecado e tal, eu achando que estava reinando naquele canal anterior, aí eu chamava Secretários da Misericórdia o canal, aí eu peguei e excluí tudinho, assim, no piscar de olhos, com medo, né, com receio de estar contaminado com a minha visão, com uma visão errada das coisas, porque eu tinha acabado de conhecer a divina vontade e queria viver só para a divina vontade, né, para poder fazer tudo para a divina vontade. Aí eu excluí tudo, mas tinha muita coisa boa, tinha muita coisa verdadeira, né, de conteúdos que Jesus tinha me dado antes de conhecer a divina vontade. Então, assim, essa visão foi claramente baseada, tem a ver com isso que eu acabei de ler, esse trecho que eu acho que é do volume 27, se eu não me engano, esse trecho que eu acabei de ler do livro da Coroa de Santidade. Vamos lá. Sim, a queda do homem foi tão grande que, se não fosse pelos méritos previstos do Cristo encarnado, o universo teria sido aniquilado, resolvendo o caos de onde foi chamado por Deus. No começo, tão grandemente exaltada é a dignidade do homem acima das coisas criadas, que o destino de todas as coisas estão inextricavelmente ligadas ao homem. Mas agora devemos considerar o que a queda não significava. Deus se apressou em agir imediatamente com sua própria promessa, mas seu cumprimento não significou a condenação de Adão. Jesus diz a Luísa: ao criá-lo, Deus não deixou nada vazio dentro dele, mas tudo era plenitude divina, tanto quanto uma criatura podia conter. E quando ele caiu em pecado, esses atos, essas riquezas dele, essa glória e amor perfeito que ele havia dado ao seu Criador, não foram destruídos. Pelo contrário, é em virtude deles e de suas operações realizadas em meu divino Fiat que ele ganhou a redenção. Não alguém que possuísse o reino da divina vontade, mesmo por pouco tempo, não poderia permanecer sem redenção. Alguém que possui este reino entra em tais laços e direitos com Deus que o próprio Deus sente com ele a força de suas próprias correntes que o prendem, e ele não pode se livrar dele. Agora, ao vê-lo cair na pobreza como poderia o amor, não tem compaixão dele, se nossa divina vontade em si travou uma guerra amorosa contra nós e implorou por quem havia vivido nela. Você vê, então, o que significa viver na minha divina vontade? Sua grande importância? Nela há a plenitude de todos os bens divinos e totalidade de todos os atos possíveis e imagináveis. Se Adão mereceu compaixão, foi porque o primeiro período de sua vida foi no reino da divina vontade. Nossa, graças a Deus, obrigado, Senhor. Uau! Adão era invencível. Ele viveu na vontade divina por um tempo e Deus nunca pôde esquecer dele. Que lindo! Ou deixar ele se perder. Alguém que tenha vivido em sua vontade, mesmo que brevemente, além disso, Deus não pode esquecer seu amor por essa alma nem por um momento. E esse amor imediatamente obrigou Deus a emitir a promessa do futuro Redentor que prejudica o próximo estágio da história. O proto-evangelho.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e a sua descendência, e ela esmagará a tua cabeça e expirarás por ela. Jesus expõe isso a Luísa. Minha filha, meu amor não se extinguiu por causa da queda do homem, mas tornou-se mais inflamado. E mesmo que minha justiça o tenha punido com justiça e condenado, meu amor, beijando minha justiça sem demora, prometeu ao futuro Redentor e disse aos enganosos, a enganosa serpente com o império do meu poder: você fez uso de uma mulher para arrebatar o homem da minha vontade divina, e eu, por meio de outra mulher que terá em seu poder o poder do meu fiat, derrubarei seu orgulho, e com seu pé imaculado lhe esmagará sua cabeça. Essas palavras queimaram a serpente infernal mais do que o próprio inferno. E ele guardou tanta raiva em seu coração que ele não podia mais ficar parado. Ele não faria nada além de dar voltas e voltas na terra para descobrir aquela que devia esmagar sua cabeça. Não para deixá-la ser esmagada, mas para poder, com suas artes infernais, com seus truques diabólicos, fazer cair aquela que devia derrotá-lo, debilitá-lo e atá-lo no escuro abismo. Assim, durante 4.000 anos, ele continuou sempre vagando, e quando via mulheres que eram mais virtuosas e boas, ele armava sua batalha. Tentava-as de todas as maneiras, e só então as deixava quando lhe asseguravam, por meio de alguma fraqueza ou defeito, que não eram aquela por quem ele seria derrotado. E ele continuava sua peregrinação. Na Mística Cidade de Deus fala bastante sobre isso. Fala bastante sobre essa guerra feroz do dragão, essa perseguição às mulheres. Deus não perde tempo. Assim que a queda ocorreu, ele estava em movimento, não apenas para restaurar o que estava perdido, mas para reorganizar as coisas de uma maneira maior do que seria possível se a queda nunca tivesse acontecido. Mas o mundo não estava pronto para receber esse esforço. Outros 6.000 anos de sofrimento e oração, menos 4.000 pela vinda do Redentor, depois 2.000 pela vinda do seu reino, precisariam passar primeiro. Então, de Adão até o dilúvio, 2.000 anos antes de Cristo. Todos os cristãos sabem o que aconteceu após a queda. Adão e Eva foram banidos do jardim. Seus filhos herdaram as consequências desse pecado. Morte e sofrimento entraram no mundo, mas o mundo não desceu da noite para o grau do caos que exibe agora, nem ao grau do caos que teve imediatamente antes do dilúvio. Somente a semente, apenas o começo seminal desses males existia imediatamente. Levou muito tempo para esses males se tornarem tão graves e numerosos que o mundo precisou ser purgado. Quanto ao tempo antes do dilúvio, Jesus diz a Luísa: minha filha, enquanto ele permaneceu no Éden terrestre, vivendo no reino da vontade divina, Adão conhecia todos os conhecimentos, tanto quanto possível para uma criatura daquilo que pertencia ao reino que possuía. Mas como logo que ele caiu, dali seu intelecto ficou obscurecido. Ele perdeu a luz do seu reino e não conseguiu encontrar as palavras adequadas para manifestar os conhecimentos que havia adquirido sobre a vontade suprema. Porque aquela mesma vontade divina que lhe entregaria os termos necessários para manifestar aos outros o que ele sabia. Estava faltando nele, todo o conhecimento da natureza, sabe? De como usar os animais, as plantas, os remédios das plantas. Perdeu tudo. Isso da parte dele, mas ainda uma vez que toda vez que ele se lembrava de sua retirada de minha vontade, do bem mais elevado que havia perdido, sentia um aperto de tristeza que se tornava calado, absorvido pela tristeza da perda de um reino tão grande e dos males irreparáveis, que tanto quanto Adão poderia fazer, não lhe foram dados para reparar. De fato, aquele mesmo Deus a quem ele havia ofendido era necessário para remediá-los. Por parte de seu Criador, ele não recebeu ordem e, portanto, não teve capacidade suficiente para manifestá-la. Porque manifestar um conhecimento se não lhe daria o bem que ele continha? Só me dou a conhecer quando quero dar. Contudo, embora Adão não tenha falado extensivamente sobre o reino da minha vontade, ele ensinou muitas coisas importantes sobre o que o considerava, tanto que durante os primeiros tempos da história do mundo até Noé, as gerações não precisavam de leis, nem havia idolatria,
mas todos reconheciam o seu Deus único, porque se importavam mais com a minha vontade. Mas à medida que se afastaram dela, as idolatrias surgiram e degeneraram em males piores. E por isso que Deus viu a necessidade de dar suas leis como um preservador para as gerações humanas. Embora as graças edênicas tenham sido removidas após a queda, seus efeitos permaneceram por algum tempo, e Adão ainda carregava muitas graças. Mas com o passar do tempo e com o passar dos séculos após a morte de Adão, o mundo se afastou cada vez mais de sua origem. Felizmente, ainda havia pelo menos um homem justo. Jesus diz a Luísa: e apenas os atos determinam a vinda de um bem, não a hora. Mas ainda uma vez que eles estavam forçando nossa justiça a exterminá-los da face da terra, como aconteceu no dilúvio, no qual apenas Noé, ao obedecer nossa vontade através da proximidade de seu longo sacrifício de construir a arca, merecia ser salvo com sua família e encontrar em seus dons, em seus atos, a continuação da longa geração em que o Messias prometido viria. Um sacrifício prolongado e contínuo possui tal atração e força arrebatadora diante do Ser Supremo, como faça o decidir para dar grandes bens e continuação da vida à espécie humana. Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse se sacrificado na execução de um trabalho por tanto tempo, ele próprio também seria varrido pelo dilúvio e não se salvaria, e o mundo, a nova geração, teria terminado. Até o resgate, de 2000 até ano zero. Sabendo que o homem agora precisava ser tratado como um servo, mesmo que ele fosse de fato um filho, Deus preparou o caminho para a introdução de sua lei, que nunca antes era necessária. Como homem, antes da corrupção do mundo, antes da enchente, tinha a intenção da vontade de Deus. Ao discutir a necessidade da lei, Jesus diz a Luísa: agora, nossa bondade paterna, vendo que o homem sempre cai mais, a fim de dar-lhe um apoio, uma ajuda, deu-lhe a lei como norma para a sua vida. Porque na criação não lhe deu leis, nem outras coisas, exceto a minha vontade divina, que dando-lhe vida continuamente, deu-lhe naturalmente a nossa lei divina, de um modo que ele sentiria ela em si mesmo, como sua própria vida, sem a necessidade de que lhe disséssemos e ordenássemos. Ainda mais, porque onde minha vontade reina não há leis nem comandos. As leis são para os servos, para os rebeldes, não para os filhos. Entre nós e aqueles que vivem em nossa vontade, tudo se resolve no amor. Mas como toda a lei, o homem não se refez. E como nosso ideal para a criação havia sido o homem, e somente para ele tudo foi feito, portanto eu queria vir à terra no meio deles. A lei, por maior e necessária que seja, era evidentemente preparatória para a vinda do Redentor na carne. Mas muito mais era necessário antes do tempo em que Deus estava casado com a terra. E mesmo que Deus agora esteja casado com um cônjuge infiel, ele mesmo sempre permanece perfeitamente fiel. Continuando com a analogia do casamento, Jesus diz a Luísa: minha filha, é verdade que o Ser Supremo se casou com a humanidade no início da criação. E aconteceu com o marido, como sua esposa perversa o induz a se separar em tribunal. Mas apesar disso, um afeto permanece em seu coração. E ele pensa e anseia que se a escolhida escolhe mudar, quem sabe eu posso mais uma vez ser capaz de me unir e amarrá-la com ela a um vínculo do casamento. E, portanto, ele frequentemente deixa as notícias chegarem aos ouvidos dela, da esposa, através de mensageiros, dizendo que a ama. Assim Deus fez. Mesmo que o casamento com a humanidade não tivesse ligado na corte divina, ele manteve uma afeição e, embora longe, ansiava pelo novo vínculo do casamento com a humanidade. Tanto que ele não destruiu o palácio que havia formado com tanta suntuosidade e magnificência, nem lhe tirou o bem do sol que formava o dia, mas deixou tudo, para que aquele que o ofendeu possa fazer uso de tudo. Ainda mais, ele manteve a correspondência, escolhendo desde o começo do mundo, agora um dos bons, agora outro, e que eram seus mensageiros, profetas. E como muitos carteiros, alguns trouxeram pequenas cartas, alguns telegramas, alguns telefonemas do céu. Nossa, que lindo! O livro do céu é presente do céu, gente. O livro do céu deixa qualquer um louco de alegria, de felicidade, gente.
E como muitos carteiros, alguns trouxeram pequenas cartas, alguns telegramas, alguns telefonemas do céu. Oh, meu Deus, que livro do céu, o guti-guti da mamãe, é lindo, eu amo você, livro do céu, eu amo você, eu amo mais que tudo da minha vida. Ai, meu Deus. Ai, como eu te amo, livro do céu. Ai, te amo. Nos quais foi anunciado que o cônjuge distante não havia esquecido, que a amava e que queria o retorno da família, da cônjuge ingrato. Ai, gente, a palavra de Deus é tudo, gente. A palavra de Deus é tudo, gente. E você lê o livro do céu, vai para a Bíblia, nossa. Aí a Bíblia, ela reluz assim, sabe? Diamantes, ouro mais bruto assim, ó. De tão lindo que é a palavra de Deus depois que você entende o livro do céu. E a palavra de Deus, ela brilha assim. Nossa, que delícia que é a palavra de Deus. Não tem alimento mais delicioso do céu. Assim, no Antigo Testamento, quanto mais eu multiplicava o bem, os patriarcas e os profetas mais prementes eram os convites e as correspondências que corriam entre o céu e a terra através dos quais Deus estava enviando notícias, que ele desejava a nova união. Isso é tão verdadeiro que é incapaz de conter o ardor de seu amor por mais tempo. E como a humanidade decadente ainda não estava disposta naquele momento, ele fez uma exceção abraçando a Rainha Virgem e a humanidade da palavra com vínculo de casamento verdadeiro. De modo que, em virtude neles, a humanidade decadente pode ser levantada novamente, e eu posso formar o casamento com toda a humanidade. Assim, a minha humanidade formou um novo compromisso com ela na cruz, e tudo o que fiz e sofri até morrer na cruz foram todos os preparativos para realizar o casamento desejado no reino da minha divina vontade. Agora, após o noivado, restam promessas e presentes a serem trocados, e esses são os conhecimentos sobre o meu fiat divino. Através deles, a humanidade recebe de volta o grande presente que o homem rejeitou no Éden, o eterno, infinito, presente da minha vontade. É esse presente que atrairá tanto a humanidade decadente que ela nos dará em troca o presente de sua má vontade, que será a confirmação e o selo da união dos cônjuges, após uma longa cadeia de correspondência de fidelidade por parte de Deus e inconstância em gratidão e frieza por parte das criaturas. Ai, meu Deus, que lindo, meu Deus do céu, que lindo. Esta nova união desejada por Deus, embora fosse realmente graças a Nossa Senhora acima de tudo, foi anteriormente possibilitada pelo sacrifício de Abraão. Portanto, vamos considerar neste ponto outro trecho em que Jesus dá a Luísa uma visão ampla da história e explica o lugar de Abraão, Noé e relaciona esses momentos cruciais ao estado do mundo hoje. A entrada no diário de Luísa, dia 26 de junho de 1932, apresenta essa visão geral profunda e apresento em sua quase totalidade aqui. Minha filha, todo o bem da história do mundo está fundamentado no sacrifício que as criaturas desejem por minha suprema vontade. E quanto maior o sacrifício que pedimos a ela, mais bem incluímos nela. E pedimos esses grandes sacrifícios quando, por causa de seus pecados, eles merecem que o mundo seja destruído, fazendo com que a nova vida das criaturas surja de dentro de um sacrifício, no lugar da destruição. Olha que coisa impressionante. Uau, 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 uau. Agora você deve saber que naquele ponto da história do mundo, as criaturas mereciam existir, mas nada mais deveria ter perecido. Noé, ao aceitar o nosso mandato e ao se expor ao grande sacrifício, de ter criado a arca, por tantos anos construindo a arca, ele comprou de volta o mundo. Uau! Nossa Senhora! O que um ato na vontade divina não pode fazer, gente? Fala sério, meu. Uau! Comprou de volta o mundo e todas as gerações futuras. Tá vendo? Como ele se sacrificou por um tempo tão prolífico, de dificuldades, de labuta de suor. Ele também derramou as moedas, não de ouro ou prata, mas de todo o seu ser, seguindo a nossa vontade. Imagina Noé, gente. Vocês conseguem imaginar Noé, gente? Tem os filmes de Noé até atualizados. Que coisa impressionante, gente. É lindo demais. Tem que falar de Noé, não? Dessa forma, ele colocou moedas o suficiente para poder comprar de volta o que estava prestes a ser destruído. Então, se o mundo ainda existe, nós devemos a Noé
Eles devem isso a Noé, tá claro aqui, com seus sofrimentos, sacrifícios e fazendo nossa vontade do jeito que queríamos, salvou o homem tudo que deveria servir ao homem. Oh, meu Deus. Obrigado, Noé. Um sacrifício prolixo, desejado por Deus, das grandes coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado por Senhor manifestar a sua vontade para Noé. Muito obrigado. Universal bem, doce cadeia que une Deus e os homens. Nós mesmos não sentimos vontade de escapar do labirinto dessa corrente por tanto tempo, que a criatura se forma para nós por um sacrifício prolixo. Pelo contrário, é tão doce e querido para nós, que nos deixamos amarrar por ela, como ela própria desejar. Realmente, Noé amarrou Deus, o arco-íris está aí para provar, gente. Agora, por seu sacrifício prolixo, Noé recomprou a continuação das gerações humanas. Meu Deus, por que as pessoas duvidam? Por que Deus ia fazer um arco-íris? Por que as pessoas usam a ciência para explicar as coisas e não... Por que existe o ateu? Por que existem essas pessoas que estragam tudo? Liberte essa terra da vontade humana, Senhor, por favor. Depois de outro período da história do mundo, Abraão veio e nossa vontade ordenou que ele sacrificasse seu próprio filho. Foi um sacrifício difícil para um pai pobre. Pode-se dizer que Deus colocou o homem à prova e exigiu uma prova de que era desumano. Muito desumano e quase impossível de executar. Mas Deus tem o direito de perguntar o que ele quiser e pedir o sacrifício que quiser. Pobre Abraão, ele foi colocado em tais constrangimentos que seu coração sangrava e ele sentia a morte dentro de si e o golpe fatal que ele deveria atingir sobre o seu único filho. O sacrifício foi exuberante, tanto que nossa bondade paterna queria a execução, mas não a conclusão. Sabendo que ele não poderia ter vivido, ele teria morrido de tristeza após um ato tão angustiante. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que Deus lindo. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Meu Deus do céu. Ele se preocupou com Abraão, tadinho. Ele se preocupou com Abraão. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Que Deus é esse, meu Deus do céu? Eu te amo de todo o meu coração, meu Deus, eu te amo muito. Cada vez estou mais apaixonada por ti. O sacrifício foi exuberante, tanto que nossa bondade paterna queria execução, mas não a conclusão. Sabendo que ele não poderia ter vivido, ele teria morrido de tristeza após um ato tão angustiante de matar seu próprio filho, porque era um ato que superou os pontos fortes de sua natureza. Nossa! Mas Abraão aceitou tudo. Ele não prestava atenção a tudo, nem de seu filho, nem de si mesmo, enquanto se sentia consumido pela tristeza do seu próprio filho. Se nossa vontade, como ele ordenou, não tivesse impedido o ato fatal, mesmo que ele tivesse morrido junto com seu amado filho, ele ainda teria realizado o sacrifício que desejamos. Nossa, então Abraão era poderoso mesmo. Agora, esse sacrifício, querido por nós, foi grande, exuberante e único na história do mundo. Pois bem, esse mesmo sacrifício o elevou tão alto que ele foi constituído por nós, cabeça e pai das gerações humanas, e pelo sacrifício de sacrificar seu filho, ele derramou moedas de sangue e de intensa tristeza para recomprar o futuro Messias, para o povo judeu e para toda a humanidade. De fato, após o sacrifício de Abraão, nos ouvimos muitas vezes no meio das criaturas o que não havíamos feito antes. O sacrifício teve a virtude de nos aproximar deles e formamos os profetas, até o momento em que o saudoso Messias chegou.
Agora, depois de outro período de tempo mais extenso, desejando dar o reino da nossa vontade, queríamos o sacrifício sobre o qual colocá-lo, de modo que, embora a terra é inundada por pecados e merece ser destruída, o sacrifício da criatura compra de volta para nós com o seu sacrifício. Em seu sacrifício ela chama de volta a vontade divina para reinar e faz a nova vida de minha vontade renascer no mundo, no meio das criaturas. Aqui, então, pediu o sacrifício prolixo de sua vida, sacrifício em uma cama. E isso não foi nada, porque outras almas permaneceram em uma cama de dor, mas foi a nova cruz que eu pedi e entreguei a ninguém, que deve formar o seu martírio diário. Tá falando da Luísa aqui, né? E você sabe o que já é, já que muitas vezes você me lamentou por isso. Filha, quando quero dar um grande bem, um novo bem às criaturas, dou novas cruzes. E quero um sacrifício novo e único, uma cruz pela qual o mando não pode se dar motivo, mas a minha razão divina, que o homem é obrigado a não investigar, mas a baixar a testa e adorar. Além disso, trata-se do reino da minha divina vontade, e meu amor teve que inventar e desejar que novas cruzes e sacrifícios nunca antes recebidos para encontrar pretextos, adereços, forças, moedas suficientes a uma corrente extremamente longa, mas para deixar-se amarrar pela criatura. E o sinal seguro quando queremos dar um grande universal bem ao mundo é pedir a uma criatura um grande sacrifício e prolixidade nela. Estas são as garantias e certezas do bem que queremos dar. A prova, que a pessoa está dando, está comprando, é uma compra que ela está fazendo, um negócio com Deus. E quando encontramos alguém que aceita, fazemos dele um portento da graça. E em seu sacrifício formamos a vida daquele bem que queremos dar. Então a Luísa, como Abraão, como Noé, também fez um sacrifício muito grande, Viver a vida inteira na cama. Ela não tinha dificuldade de sair, ela podia sair da cama, mas ela, por obediência, ela ficou na cama toda a vida, até morrer. Não se preocupe, porque não vê e ouve os outros efeitos do seu sacrifício. É necessário que com o seu sacrifício você faça a compra com nossa divindade. E uma vez estabelecido com Deus, a compra é garantida. No devido tempo, com certeza, o reino da vontade divina terá vida, porque a compra dele foi feita pelo sacrifício de alguém que pertence à família humana. Graças a Deus. Obrigado, Luísa. Eu te amo muito. Obrigada. Com esta mensagem de uma esperança certa da vinda do reino, nos voltamos agora para a própria redenção. Assim, como nos últimos 100 anos, houve uma explosão de profecias, aparições e revelações, mas sobre isso será divulgado em uma próxima sessão. Assim também, nos anos anteriores à vinda de Deus na carne, houve construindo expectativas que não são perdidas nem mesmo em estudiosos seculares, um dos quais apontou: desde o tempo do cativeiro babilônico, havia a expectativa de que aparecesse uma figura messiânica que traria o culminar de esperanças judaicas. Nos séculos seguintes, quando a Palestina ficou sob o controle grego, sírio e depois romano, a messiânica expectativa cresceu cada vez mais forte. Os manuscritos do Mar Morto sugerem que uma grande fermentação e fervor existiram no período imediatamente antes do início do cristianismo. E essa explosão profética não foi em vão. Culminou no ardente e sem precedentes orações de uma certa virgem humilde chamada Maria, a própria redenção, 26 anos depois de Cristo. Muitos detalhes sobre a vida da Sagrada Família, sobre a paixão de Jesus, estão contidos nos capítulos Crescer no Dom por Maria e Horas da Paixão, respectivamente. Por uma questão de brevidade, que é citado nesses capítulos, não será repetido aqui, embora seja bastante relevante e edificante. Esperemos que seja lido por quem ler esta sessão. Então aí vai falar de Maria, tá? Então a gente vai deixar para amanhã, o próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Deus Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.